Olá, estamos começando mais um Olhar Independente e no programa de hoje a gente bate um papo com o realizador Pedro Fiuza. Olá, Pedro. Olá, tudo Seja bom? muito bem-vindo ao Olhar Independente. Obrigado, feliz de poder estar de volta aqui. Pois é, Pedro, a gente há quase um ano atrás, né, bem no início do distanciamento social, no início da pandemia, né, e do isolamento, a gente conversou, né, no Olhar Independente, a gente fez um programa especial, mostrando como é que os realizadores estavam, lidando e encarando com o início da pandemia e diante dos seus projetos e trabalhos. E agora a gente volta a conversar, quase um ano, né, se passou. Muita coisa aconteceu, né? Apesar de a gente ter a impressão que o tempo parou, né, por causa desse isolamento que essa pandemia que também que não passa, né, mas a gente tem muita coisa e o audiovisual não tem parado, né, assim, a Casa da Praia também tem realizado muitos projetos, e aí a gente vai bater um papo mais sobre isso, né. Eu acho que você falou tudo, assim, foi um ano super difícil, assim, para o audiovisual, acho que para todas as artes, né, incluindo o audiovisual. Para o audiovisual em específico, isso dificultou com que a gente fizesse um dos trabalhos essenciais, que é ir para o set, né, que é a gente fazer a filmagem em si, a produção em si. Então, juntar a equipe, o elenco, acho que outros estágios e outras fases, né, como divulgação do que já estava feito, isso pôde ser Foi feito, teve possível, né? continuidade. Acho que teve uma coisa muito legal dos festivais surgindo e sendo online, mas ainda fica uma lacuna, né, assim, de trabalho, e eu acho que muitos trabalhadores da cultura acabaram sofrendo muito. Com certeza, né? Uma nova forma de pensar, de trabalhar. A gente não imaginou, eu não imaginava que ia estar gravando o Olhar Independente de casa, né? Um programa acostumado a fazer no estúdio, face a face com a pessoa lá ao vivo, né? Hoje estamos ao vivo, mas pelo meio virtual, e a gente não imaginava mesmo, assim, e repensar toda a dinâmica, né, do trabalho. Sim, a tecnologia ajuda, é possível se fazer, né? E a gente tem feito, tem se reinventado, mas realmente é uma mudança grande, né? E o audiovisual, apesar de ter toda essa tecnologia que ajuda, né, favorece, mas também sente essas mudanças, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente às vezes fala de formas de lidar com isso, né, de se adaptar. Até muitas produções acabaram surgindo, a gente também fez produções em meio à pandemia, até motivado por ela. A pandemia esteve na temática e não só na forma de produção desses conteúdos, mas chega uma hora que a gente é, precisa resolver isso, né? Precisa voltar ao nosso trabalho normal, e a gente não tem como fazer isso agora, assim, meio a pandemia. Mas eu acho que uma das dimensões interessantes pelo menos que eu observei, assim, é que esse trabalho criativo ele conseguiu, assim, de certa forma se adaptar. Mas o trabalho técnico, né? O trabalho de muitas Sim, pessoas que muitas vezes estão mais presentes do que nós do criativo nas obras, porque entre uma obra e outra demora um tempo, mas quem está trabalhando todos os dias da semana sofreu muito, né? E enfim, a gente precisa, na verdade, resolver isso enquanto sociedade para voltar a sim. trabalhar. Pois é, vamos falar um pouquinho da atuação da Casa da Praia, né? Do catálogo, dos projetos. Sim, esse ano, na verdade, assim, é bem especial para a gente, porque a produtora completa 10 anos, né? A gente surgiu em 2011, eu acho que passou por todos os caminhos de uma produtora brasileira e potiguar, que é lidar com vários formatos e gêneros diferentes de produções audiovisuais, né? Então, assim, publicidade, institucional, documentário, ficção, e o nosso caminho que a gente quer e está trilhando, né? Que a gente aponte para formatos de longa-metragem, sobretudo de ficção, sem, claro, deixar o curta, o videoclipe, o média-metragem, o documentário, mas a gente acha que quando a gente atingir esse ponto, é quando a gente vai é, ter realizado o nosso objetivo, não só enquanto produtor, mas enquanto setor, assim, aqui do Estado. A gente vem batalhando, Sim. acho que, para isso. E aí,
É isso, são 10 anos, eu acho que temos agora uma carteira com acho que 10 produtos, até mais, assim, mas estamos muito felizes com os últimos anos. A gente tem um curta que é, desculpa, a gente tem um longa-metragem que é Fendas, que é uma Vendas, né? coprodução entre 4 produtoras, né? Há um Filmes de São Paulo, Sopro do Tempo de Minas e a Le Valser da França, então acho que é tudo que a gente objetivava, que tem rodado bastante em festivais, já vamos para o 20º festival, ganhando prêmios, e temos um curta-metragem também, ficção, estreado no ano passado, que se chama Vai Melhorar, que também tem seguido uma trajetória muito legal, assim, de festivais, mais de 15 premiações, e acho que esse é o objetivo, onde a gente queria chegar, assim, sabe? Ah, e mais do que isso, seria, com o fim da pandemia, a gente poder ir para a sala do cinema, assim. Esses filmes, Sim. inclusive, a dificuldade é que a gente não vai melhorar, por exemplo, a gente nem exibiu numa sala de cinema física, né, na telona. Mas a trajetória tem sido bem, bem bonita, assim, e continuar essa caminhada, assim, com as outras obras que vêm surgindo, né, outros projetos eles estão no forno, em fase de desenvolvimento, e a gente planeja fazer mais obras assim, né, de longas, de curtas, de ficção, nos próximos anos. E para a gente celebrar, né, esses 10 anos da produtora, vamos começar exibindo um dos primeiros curtas, né, do catálogo da produtora. Você pode falar um pouquinho sobre o filme? Sim, com certeza. Esse é o primeiríssimo assim, filme ficção que nós realizamos. Na verdade, ele é um filme universitário, né? Fruto da minha formação enquanto especialista em cinema, junto com colegas de classe que depois a gente incorporou dentro da produtora. Naquele momento, a Casa da Praia foi a produtora que chegou ali. Eu também dirigi o filme, então a gente decidiu circular, né? Com esse filme enquanto Casa da Praia. E é um filme que, curiosamente, ele fala um pouco sobre uma situação quase pandêmica em que a gente está vivendo agora, né? Isso foi em 2015. Pois é, então vamos ver agora o curta Ausência.
As autoridades mundiais continuam inflexíveis. O fenômeno continua sem explicação plausível. Os corpos dos mais de 2.842.000 natimortos desde a semana passada não serão liberados para que as mães possam enterrar. E esse foi o curta Ausência, e a gente continua aqui o bate-papo com o realizador Pedro Fiuza. É aí, Pedro, bacana, né? Ver essa trajetória de 10 anos. A gente acabou de assistir o primeiro filme, né, que foi incorporado pela produtora, e ao longo de 10 anos vocês têm feito muita coisa, né? Participado aí de festivais, já tem uma produção de um longa, como você mesmo falou. E aí, a produtora teve que se adaptar muito nesse período de pandemia, né? A nossa produtora é engraçado porque eu acho que existem vários tipos, né, formatos de produtoras no país. E a nossa produtora é uma produtora que não tem sede, não tem equipamentos, a gente trabalha com conteúdo, então assim, é, a ideia é o trabalho intelectual desses projetos, e quando eles são financiados e apoiados, ou seja, como 99% das produtoras brasileiras, a gente depende, né, de um financiamento de uma público, o que eu super sou a favor, a gente ficou sem saber o que a gente produziria, assim, naquele momento eu acho que todo mundo ficou meio que paralisado. E aí, num segundo momento, as coisas que foram possíveis ser feitas, a gente, inclusive, até tinha conversado no Olhar Independente do ano passado sobre isso. A gente encaminhou um filme de montagem que já tinha sido aprovado, que chama A Edição do Nordeste. Assim, é o nosso próximo filme que a gente está muito feliz assim, em realizar, que é um desdobramento da pesquisa do professor Durval Muniz, que é A Invenção do Nordeste. Esse filme é um filme de imagem de arquivo, né? Então ele não tem nenhuma filmagem. Isso foi possível de ser colocado para frente. A gente se adaptou fazendo trabalho de casa durante todo um ano, né? Nós só fomos a sete mesmo em janeiro, né? Quando a gente teve um projeto aprovado que se chama Sideral, é um curta-metragem da Casa da Praia, também em parceria, em coprodução com a Sopro do Tempo, dirigido por Carlos II, mesmo diretor de Fendas. Mas nós passamos um ano inteiro, quase, sem ir a set, né, que é a nossa atividade principal. A gente fez alguns filmes fora esse de montagem. Nós fizemos dois filmes experimentais, três, para falar bem da verdade. Um é Transtropical, ele acabou de ser selecionado num festival, vai estrear agora, em março, e é um filme filmado em Super 8, em 2019, no verão. Então foi tipo o último Eita, verão normal que nós tivemos. É dirigido pelo diretor João Ricardo Paulino. E nós tivemos também um fotofilme, né, com imagens, fotos de celular que as pessoas iam apagar, a gente pediu antes que apagassem, e depois essas fotos foram apagadas, então só existem nesse filme, que se chama Legítima Defesa, que conta com uma poesia, um fotofilme poesia. E nós fizemos também uma videodança, que eu queria muito, assim, trabalhar muito tempo com a bailarina que eu admiro muito, que é Ana Cláudia Viana, que se chama Autômata, né? E foi dirigido à distância, assim, foi feito à distância. Ana Cláudia na casa dela, filmando com o celular dela, então, de certa forma, uma bailarina que era diretora de fotografia ali, né? Operadora de câmera, e eu na minha casa dirigindo. Então a gente tinha um celular, um computador e um segundo celular para que a gente pudesse ensaiar e filmar, e fizemos essa videodança. Então essas foram as adaptações assim criativas, né, de dinâmica de trabalho, tecnológica até, que nós fizemos durante esse período. pois é, então esse trabalho do diretor também teve que ser um instrutor para em relação à captação da imagem, né? Você não tinha que só que dirigir a dançarina, né? Você tinha que também instruí-la para poder filmar, para enquadramento, para como que ela ia colocar a câmera, né? Então, assim, teve todo esse desafio, né? Sim, com certeza, né? Porque além das
das questões, das demandas assim naturais, né, de um filme, a gente ainda tinha esse quesito da distância, né, que colocava esse desafio de nós criarmos uma metodologia nova, assim, ninguém, né, nasceu sabendo, assim, a gente não tava, ninguém praticava isso, então a gente tinha que ver, então, como é que a gente vai colocar a câmera, qual vai ser essa câmera, se a gente está em casa, né, qual vai ser a disposição dos elementos, ou seja, a direção de arte, o Pois é. figurino que a gente tem que fazer. Então, normalmente a gente tem um set, sei lá, de 20 pessoas, todo mundo tem sua função. E aqui ainda teve isso, né, que de certa forma é muito frustrante, assim, você não poder ter um projeto que você empregue todas as pessoas em todas as funções, assim, eu não romantizo, vamos dizer, essa uberização assim, Sim, do sim. trabalho, né, mas a gente teve que fazer esse nível de adaptação, onde pela distância todo mundo fazia muitas outras funções, foi um desafio bem grande, assim. Dito isso, vamos ver o curta, né? Vamos lá? Então vamos agora assistir Autômata.
Muito bacana, né? Esse foi o vídeo Dança Autômata e a gente está aqui batendo um papo com Pedro Fiuza. Pedro, e os projetos, né? Quais são os projetos futuros, os projetos de agora, né? Da Casa da Praia? Então, a gente trabalha com uma carteira de projeto que a gente sabe que demora anos assim para ser executada. No momento, o que a gente está conseguindo realizar é o curta-metragem Sideral, do diretor Carlos II. As filmagens já foram feitas e nós estamos agora em pós desse filme para tentar lançar ainda no primeiro semestre. A gente tem 2 filmes que estão em fase de desenvolvimento e que já estão em laboratórios de roteiro e que já também foram financiados e estão passando por consultoria. Um é um longa-metragem chamado A Ponte, do diretor Aristeu Araújo. Outro é um curta-metragem chamado Iris, da roteirista Lara Ovidio. Fora isso, a gente também pretende lançar esse ano o curta-metragem Edição do Nordeste, né, que é esse filme de montagem, um documentário. E temos outros projetinhos que estão ainda, né, nessa fase de serem desenvolvidos. Um deles, inclusive, foi um longa experimental que a gente começou a filmar no ano passado e parou justamente por causa da pandemia. Fizemos uma filmagem de uma cena nesse formato de isolamento online, mas estamos esperando agora voltar para filmar de outra forma. Eu acho que esses são os projetos assim, que estão na agulha para sair nesse ano, ou em formato de roteiro pronto, ou em formato de projeto já assim para poder ter um financiamento, ou ainda de lançamento mesmo, no caso desses 2 curtas-metragens. Ok, Pedro, muito bacana, muito bom falar mais uma vez com você, viu? Desejo aí muito sucesso à Casa da Praia e a todos os seus projetos. Nossa, muito obrigado. Assim, eu acho que o Olhar Independente sempre foi um grande apoiador, não só dos filmes da Casa da Praia, a gente já esteve aqui em tantos programas, eu fico muito feliz, mas assim, em relação à cena inteira, o Olhar Independente é um super apoio e uma super janela assim, para todos nós. Assim, eu desejo vida longa e que a gente volte a se encontrar aqui pelos próximos 10 e Ah, muitos anos sim, para frente. sim, a gente pretende também. Obrigada, Pedro. E esse foi mais um Olhar Independente. E você pode continuar acompanhando tudo sobre o audiovisual potiguar no nosso Instagram ou Facebook Olhar Independente TVU. Eu espero você na próxima semana. Tchau, tchau.